O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiros e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiveram à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu
pessoalmente, caríssimos irmãos e irmãs, acharia que este Evangelho não precisaria de comentário. Só escutar, assimilar, diria quase mastigar, digerir este recado de Jesus e vivenciar aquilo que Jesus recomendou. Porque não é uma maneira simbólica, uma maneira, diria, jornalística, uma maneira emocionante com que Jesus falou, mas é um fato que vai acontecer. Jesus preanuncia o que será o julgamento final de toda a humanidade. Aí haverá um Salvador só, um juiz. Jesus na terra se recusou de julgar. Eu vim para servir, para salvar. Não vim para julgar e condenar. Mas haverá na conclusão dos tempos, para começar a eternidade, em que ele vai sentar no trono glorioso dele e pelo Pai será proclamado oficialmente juiz de toda a humanidade. E aí vai ser manifestado toda a força deste capítulo 25 de São Mateus, que é o teste para toda cristão e cristã, toda a humanidade poder avaliar a sua salvação ou a sua condenação. Todo mundo fique sabendo que quem falou é Jesus, não foi Padre Giovanni. E Jesus fala a verdade. Eu sou a verdade. E Jesus não tem intenção nenhuma de enrolar. Jesus fala do que ele sabe que vai acontecer, porque ele será o protagonista central de todo este julgamento universal. Aí vai se encerrar o tempo e vai começar a eternidade. Então cada um se situe na sua posição. Todo mundo que está aqui presente, eu, Padre Mário, inclusive, sabemos, sem nenhuma dúvida, que nós vamos morrer. E depois da morte começa a eternidade. Quem acredita que depois da morte não tem mais nada, os que acham que tudo termina com a morte, não existe nem Deus, nem paraíso, nem inferno, nem salvação, nem glorificação, nem condenação, nem demônio, e nada disto, vai ter surpresas bastante dolorosas, porque o julgamento vai acontecer. Jesus existe e vai julgar. E você que não acredita, será julgado por ele. Todos nós, então, temos, neste período de Quaresma, o tempo suficiente para nós refletirmos sobre o destino da minha existência. Eu vou ser julgado. E vou ser colocado na direita ou na esquerda. Claro que, honestamente, eu, Padre Mário, todos vocês, desejamos de cair para a parte direita, não é? Tem alguém que quer cair para a parte esquerda? Claro que ninguém.
todo mundo ser colocado na direita de Jesus, do lado da salvação. Mas é necessário encarar com realismo isto. Porque este evangelho, que não precisa de muito comentário, só colocando em prática, bem-aventurados os que durante a vida não pensaram só em si para sustentar a própria vida, para que não lhe falte o necessário. Este é um dever sagrado de cada pessoa humana. Mas além disto, que nós abramos a nossa atenção, os nossos braços, o nosso coração para os que estão mais necessitados de nós. E eles representam Jesus vivo, encarnam Jesus. E Jesus se encarna muitas vezes. Jesus se encarna como homem, sem deixar de ser Deus, no seio de Maria, e se torna homem. Jesus se encarna na Eucaristia, isto é o meu corpo, este é o meu sangue, vivo na Eucaristia. Jesus se encarna no pobre, no doente, no preso, no necessitado. O que fizera ele e a mim que está fazendo. É a encarnação atual, atualíssima, em todos os tempos, em todos os lugares, de Jesus. Então Jesus, não podemos dizer, se eu visse a ele, aí ele me ajoelharei na frente dele, e professaria na frente dele a minha devoção para com ele. Consacraria a minha vida para ele, porque estou vendo ele pessoalmente, fisicamente, posso tocá-lo. Aí sim acredito em Jesus. Mas nunca vi a ele, nunca ouvi a sua palavra, nunca eu tive alegria de me encontrar face a face com ele. Será que existe mesmo? E Jesus, além daquelas encarnações de que falei, ele me responde: qualquer irmão que você encontrar, sou eu. Da maneira como você vai respeitá-lo, ou condená-lo, amá-lo, odiá-lo, servi-lo ou instrumentalizá-lo, você está amando, servindo, respeitando a mim, ou ao contrário, desrespeitando, odiando, instrumentalizando a mim. Temos a presença de Jesus em qualquer instante, de qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Cabe a nós, caríssimos irmãos, então, exercitar esta fé na presença viva de Jesus, que além do sacramento de Eucaristia, vive e nos convida a vivenciar o sacramento de cada irmão, de cada irmã, independentemente da fé, que seja católico, que seja protestante, que seja ortodoxo, que seja budista, que seja islâmico, que seja até um ateu. Todos me representam Jesus, a quem tenho eu o dever, e diria alegria, doar o meu amor, a minha atenção, o meu respeito, a minha dedicação, o meu serviço. Fazendo isto, se superam as discriminações várias que existem na vida humana, no convívio da humanidade. Será, Padre, que só nós católicos teremos o direito de nos servir do céu, de nos encontrar com Jesus e entrar na casa do Pai eternamente? E os que não foram batizados, e os pagãos, e os islâmicos, e os budistas, e os shintoístas, hinduístas, os ateus, vão todos para o inferno.
não cabe a nós julgar. O juízo é só um, é Jesus. Mas Jesus, na sua misericórdia infinita, independentemente da sacralidade que nós temos como filhos e filhas de Deus através do batismo, dos outros sacramentos, Ele veio para salvar toda a humanidade porque Ele é amor e misericórdia. Ele vai inventar qualquer instrumento para poder, direto ou indiretamente, levar mais gente possível na casa dele. Porque a missão dele, o gosto dele, a alegria dele, a paixão de Jesus, diria a loucura de amor dele, é de salvar quanto mais pessoas possível, arrancando-os do domínio de Satanás e da morte eterna, para os colocar todos no reino dele, no reino da imortalidade, no reino da glorificação eterna. Só uma coisa Jesus vai pedir a todos, qualquer que seja a religião, a raça, a língua, vai só cobrar deles se eles respeitaram na terra, durante a existência terrena, as pessoas. Se trataram todas as pessoas que encontraram na vida como pessoas, não como objetos ou como instrumento de exploração, não como seres inferiores a mim, para eu poder aproveitá-los para os meus egoísticos interesses, mas respeitá-los em si como pessoas feitas em imagem e semelhança de Deus, a quem eu devo expressar a minha veneração, o meu respeito, a minha dedicação, valorizando-a, estas pessoas, com toda a minha consciência, porque não há maior e menor entre os homens, não há mais importante ou menos importante. Há uma igualdade existencial, eram todas criaturas feitas por Deus, porque todas foram feitas pelo único Criador, o Pai de Jesus, através de Jesus. E todas foram feitas em imagem e semelhança dele. E esta dignidade profundamente humana e no mesmo tempo divina, porque temos como autor Deus, que nos dignificou com esta grandíssima dignidade, imagem e semelhança de Deus. Então, qualquer homem, qualquer mulher, de qualquer tempo, de qualquer raça, língua ou religião, pode e deve tratar bem qualquer ser humano como pessoa, feita em imagem e semelhança de Deus. O patrão, sou um exemplo para explicar melhor, que tem uma sua empregada, coitada, vive de salário mínimo, muitos filhos para manter, analfabeta até, mas o patrão de estudos superiores, superlaureado, grande ricaço na vida, o status social dos melhores. Há uma diferença, os dois, talvez no parto monetário, há diferença. Mas entre este patrão e entre a empregada humilde analfabeta, existe alguma outra diferença? Nenhuma. Existe só uma igualdade substancial, existencial. O patrão e ela são iguais perante Deus, imagem e semelhança de Deus. Por isso o patrão deve tratar esta criatura como sua irmã. Tudo que fizer de atenção, de delicadeza, de educação, de respeito a esta sua empregada, é a Jesus que está fazendo. E Jesus tem uma memória extraordinária, não vai se esquecer. Todas as humilhações que você deu àquela criatura, foi a mim que você humilhou. Mas todas aquelas tensões que teve para com ela, foi a mim que você
prestou homenagem. Meus caríssimos irmãos, então nós concluímos com toda alegria. Peçamos à Virgem Santíssima de Nazaré, Mãe de Jesus, Rainha da Misericórdia, ela que exercita esta função de intercessão poderosa perante Jesus e a Santíssima Trindade. Como mãe, e os filhos sempre recordam a mãe quando estão numa dificuldade, que ela intercede por cada um de nós esta noite, para que não permita que nenhum dos presentes e os que estão acompanhando pela TV Nazaré, quando deixar esta terra, caia na parte esquerda do juízo universal que é Jesus. Mas que todos nós tenhamos a belíssima alegria, não por nosso mérito, mas pela bondade e misericórdia infinita do Pai, possamos ter, ó Virgem Santíssima, nossa Mãe, pela sua intercessão, a alegria de ter sido convidado por Jesus. Vocês que me trataram bem, no pobre, no necessitado, no doente, no preso, no acidente, no faminto, venham aqui na minha direita, para possuir, junto comigo, o reino que o Pai lhes preparou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.